Salve, salve turma! Prazer, meu nome é Ravi Ferraz e eu sou o CEO e fundador do Grupo Ferraz, uma holding detentora de 4 empresas que atuam a nível local e a nível nacional. E nós estamos aqui na Alpha Edu, que tem como objetivo trazer conhecimento para você que empreende, para você que deseja empreender. E a Alpha Edu é um braço da Alpha Fin, que nada mais é do que uma empresa que busca também crédito para você no mercado. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, um cara fenomenal, conhecimento top, que acredito que vai agregar muito valor para a sua vida, então permaneça até o fim. O nome dele é Fabrício Lara, o cara é consultor de investimento CVM, meu brother. Fabi, Prazerzão estar contigo aqui, meu prazer, meu irmão. amigo. Muito bom, cara, estar aqui presente. Eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para essa turma e falasse quem é o Fabrício, onde é que ele se posiciona como empreendedor. Compartilha para essa galera. Valeu, amigo. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui. Eu já acompanhava a AlphaFin em diversos serviços que possui, né? Tem também a Alpha Edu e aceitei o seu convite na hora. Não tinha outra Não opção. tinha outra opção, né? A hora Brincando, que fosse, brincando. era o interesse nosso. E você falou muito bem, né? Consultor de investimentos CVM. Eu sou sócio fundador da Horizonte Capital, um family office, o primeiro aqui de São Luís do Maranhão. A gente vai falar bem sobre esse tema. Mas falando um pouquinho do Fabrício, gosto sempre de comentar também da onde eu vim. Eu sou maranhense, mas eu falo um pouquinho chiado às vezes, porque eu morei muito tempo no Pará. Me mudei ao Maranhão de fato ano passado, apesar de já teve ano que eu passei 6, 7 meses aqui. Venho muito a São Luís e já trabalho com os investidores maranhenses há anos, né? Temos clientes há anos aqui. Mas a minha origem de formação é na Marinha Mercante, fui oficial da Marinha, onde aprendi muito sobre disciplina e hierarquia, Legal. trabalhava embarcado, e aí eu tinha um regime de embarque que eram 2 meses embarcado e 2 meses em casa. 2 meses, cara. 2 meses. Bom E tempo. não era fácil, apesar de que a folga é uma maravilha. Tu recebe o mesmo valor e você Aham. tá de folga, como se fosse todo dia fosse sábado na folga e todo dia fosse segunda no trabalho. Tem um pós e contra, né? Tem um prós e os contras. 2 meses longe de todo mundo, mas 2 meses ali com a galera, Eram 6 meses de família. folga no ano, mas Aham. 6 meses que não existia feriado, não existia Natal, não existia nada. Entendi. Trabalho o dia todo. Mas nesse período que eu estava de folga, eu te ganhava bem na Marinha Mercante. Você começa a investir e você começa a ter tempo para se dedicar àquilo que você gosta. Legal. E das minhas paixões é investimentos. Comecei a investir melhor, ajudar amigos, familiares e entender como você conseguir atuar profissionalmente nesse setor. Então, a gente tem, que você falou muito bem, consultor CVM, tem a Comissão de Valores Imobiliários, que é a autarquia federal que regula o mercado de capitais, onde tem as profissões e uma delas é de consultor de investimentos. Então, CVM, só para explicar para a turma aqui, a gente sempre tenta buscar isso. Falar um símbolo, porque às vezes alguns sabem, mas outros não sabem. CVM significa Comissão de Valores Comissão de Valores. Imobiliários. Top, maravilha. Porque hoje na internet tem muita gente falando de investimentos, Uhum. tem muito guru, Sim. às vezes vizinho, algum conhecido, e quantos falam de maneira profissional? Para ser profissional, você tem que estar regulado à autarquia, ao órgão, de fato, né? A Sim. entidade que, que controla o mercado, que faz as regulamentações. E a CVM ela tem diversas atuações, assessor, consultor, gestor, analista, e para cada atividade existe uma normativa onde diz quais são as prerrogativas daquela atividade e o que você precisa para tirar a certificação, né? Para você ser cadastrado como CVM. Então, qual é a formação que precisa, quais certificações. Ou seja, não é só tá dando dica, Não tem é só que. estar dando dica, É o que mais tem, né? exatamente, né? E até mesmo o que você pode fazer legalmente, né? Sim. Então, o consultor ele pode fazer a recomendação, o aconselhamento imparcial e também independente sobre valores imobiliários, investimentos para o cliente. Entendi. E aí o cliente ele consegue aplicar isso
seja num banco A ou banco B, a gente vai falar um pouco disso também, Legal. diferenciais do Family Office. Então, me cadastrei como pessoa física, fundei a empresa. Hoje a empresa ela tem Belém e São Luís cerca de 9 pessoas. São 9 pessoas porque também tem a corretora de seguros, né? Que é Legal. uma atividade complementar, um grupo. E a gente fez um M&A recentemente com a Vita, que está em São Paulo e Orlando. Então a gente estende as regiões, né, para fora do Norte e Nordeste, também para São Paulo, onde no grupo total, além de mim, tem outros economistas, analistas, corretores de seguro, administradores, e a gente vem atuando já há 5 anos, a Horizonte Capital, a Vita é um Uhum. pouco mais, e aqui em São Luís eu tenho clientes desde 2020, sendo que ano passado a gente veio presencialmente aqui em O São Luís, o escritório físico escritório. hoje está aqui em São Luís. Aqui lá no Office Tal, nós temos 2 salas lá onde eu atuo e eu faço atendimento presencial também para os clientes. Dentro do grupo de vocês, quanto que vocês hoje têm, não sei se essa informação ela é pública ou não é particular, teria Sim, alocado de administração de capital dos clientes? legal. Não, ótima pergunta. A gente tem essa informação aqui no norte, né, São Luís, são cerca de 200 milhões, no norte e nordeste, de patrimônio de clientes que a gente aconselha, né? E quando a gente junta com os outros estados e o grupo, já está indo para casa dos 3 bilhões, né? Inclusive Estados Unidos também. Então, Então, então de reais, né? 3 vocês milhões. hoje orienta pessoas que essas pessoas têm em seu patrimônio, que vocês conduzem, orientam elas mais de 3 bi ou é 3 3 bi. mi? 3 bi. 3 bilhões de reais. Isso, depois do M&A, né, dessa fusão que nós fizemos, nós Aham. vendemos um percentual da empresa. Com a Vita. Com a Vita, a gente agregou aí, alcançando cerca de 3 bilhões. Clientes que não são só São Luís e Belém, né? Clientes que estão nos outros estados do Nordeste, no Sul, no exterior também. Então, é uma responsabilidade muito grande. E lembrando que esses clientes têm esse patrimônio investido em diversas instituições. Sim. As principais nossas são XP Investimentos e BTG Pactual, são Uhum. os parceiros diretos aqui da Horizonte Capital. Tem outros parceiros diretos também, mas essas duas instituições são as principais. Assim como no exterior também tem outras que a gente trabalha. Fenomenal. Eu quero ancorar esse assunto, a gente vai Legal. segurar esse assunto porque imagina só, nós estamos aqui com um cara que faz parte de um grupo que hoje cuida de uma carteira de 3 bilhões de reais. Isso é muita responsabilidade, eu quero ancorar, mas dentro da timeline, eu sempre brinco dizendo para todo mundo que eu converso que antes do CNPJ tem um CPF. É. E aí o Fabrício compartilhou como que ele trabalhava embarcado. Sim. E aí, pelo que eu entendi, nesse timeline, na linha do tempo do Fabrício, antes de chegar na Horizonte Capital e tudo mais, ele investia o seu próprio capital. Ou seja, ele começou a criar uma cultura que a gente percebe que dentro do mercado não é uma coisa muito comum de você investir Sim. seu próprio capital. E aí tomou gosto pela coisa a um ponto de largar a profissão e investir agora não Trabalhar só com isso. trabalhar com CNPJ e tudo mais. Me conta um pouquinho dessa parte, que isso aí pode servir até de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo. Legal, legal. Justamente, eu comecei a estudar, a me certificar, a entender, a compreender. Existem metodologias, como a metodologia CFP, na verdade é uma certificação, onde existe um método por trás, existe um procedimento de como você faz planejamento financeiro, é um processo, são etapas que devem ser feitas, e existe uma certificação que eu possuo, que ela é basicamente uma referência para profissionais que atuam na área, que é a do Financial Planner CFP. Então, fui tirando a certificação. Nesse processo, antes, na verdade, eu já investia para mim, comecei a ajudar amigos, colegas, e aí fui me profissionalizando e aí, de fato, a gente montou um negócio. O negócio surgiu em 2019. Eu fiz uma transição de carreira, eu era concursado Petrobras, Aham. Tinha, ou seja, tinha algo fixo, tinha algo algo fixo, de certeza, algo que, pelo que já foi falado, muito bom, eu diria bom, que muito acima do mercado, sim, mas resolveu desistir de tudo isso em prol
de um desejo mais ardente de empreender. Seria isso? Exatamente. Eu digo hoje que assim, a minha atuação é quase que um. Claro que tem as dificuldades de toda a profissão, né? Tem os momentos difíceis, mas é uma atuação nossa, minha e dos outros sócios e colaboradores, que é uma paixão muito grande. É você conseguir auxiliar famílias a investir, a ter retorno, a ter controle financeiro, a realizar objetivos, a perpetuar o patrimônio familiar adquirido, é uma responsabilidade muito grande, né? E você conseguir ter esse resultado e ter o feedback é importantíssimo. É muito. é, a gente se sente muito gratificante para a gente, Sim. né? A gente conseguir esses resultados. Então, a gente montou em 2019, a empresa foi se aprimorando. A gente iniciou, de fato, como um planejamento financeiro, onde a gente atendia famílias e pessoas mais próximas. Com o tempo, a empresa foi crescendo, a gente foi tendo aí profissionais de mercado vindo, economistas também. Uhum. Mas o que é legal desde o início, Ravi, a gente se posicionou no modelo de family office, no modelo de consultoria, que é o modelo onde a gente aconselha nossos clientes a aplicarem como a gente gostaria de aplicar na pessoa física, que é um modelo transparente, independente e com alinhamento de interesses. E aí eu quero focar bem isso aqui no nosso Uhum. podcast hoje. Ou seja, seria um skin in the game. Ou seja, pele no jogo, eu não estou fazendo para os outros aquilo que eu não iria fazer para mim. Exatamente, exatamente. Porque hoje a gente vê, a maioria dos nossos clientes são o quê? São empresários, muitos médicos, executivos, advogados. E geralmente, até eu acho que vale para você, a gente nunca deixa nosso dinheiro em uma única instituição, né? A gente Sim, aplica no banco A, na sim. corretora B, C, às vezes no exterior. E o que o investidor tem hoje? Ele tem um profissional, quando tem, né? Que atende em cada banco, cada instituição. A gente, cada profissional só enxerga aquilo e tenta, faz parte do trabalho, convencer o cliente a trazer mais recursos para aplicar naquela instituição onde ele trabalha. Só que aí eu até trago uma parábola legal, Sim. que é a do elefante. Se a gente pega, coloca um elefante aqui na frente, onde a gente deixa todo mundo vendado, né? Eu, você vendado, quem está aqui. Uhum. Aí você vendado, pega no rabo do elefante e acha que é uma cobra. Eu pego na orelha e acho que é um morcego. E ninguém, sem a venda, consegue ver com o elefante. Então, às vezes o gerente ele está enxergando aqui o patrimônio do cliente no banco A. Eu atendo o cliente no banco A. Mas eu não sei quanto é o todo. Então, às vezes eu recomendo um investimento que, se eu conseguisse ver a totalidade, eu seria muito mais efetivo. Entendi. Entendeu? Então, o cliente ele não tem um profissional, a maioria dos investidores, agora tem a opção com o Horizonte, Legal. não tinha a possibilidade de ter um profissional que faça essa recomendação de maneira holística. Ou seja, ele recomende em todas as instituições para o cliente poder aplicar de maneira holística e principalmente visualizar de maneira holística, porque você pega o aplicativo de um banco, tem uma rentabilidade, do outro tem outra. Mas eu já consigo enxergar tudo. Aí o cliente Entendi. geralmente fazia um Excelzinho, né? Sim, Anotava. sim, sim. Uma outra plataforma que tem disponível, só que dá um trabalho grande, tem muita dificuldade, e a gente entrega isso para o cliente, um relatório onde ele enxerga tudo junto, quanto tudo rendeu e como tudo está exposto. Então, é atuar de maneira independente das instituições aonde o cliente deseja. E isso só o modelo de consultoria, o modelo Family Office pode ter, e a gente é assim desde o princípio. Ou seja, aquele cara que às vezes tem 500 mil reais, sei lá, um valor aplicado Sim, em determinado banco, no banco X. Não vou citar sim, bancos aqui, mas vou citar, Banco do Brasil. Está sim. aplicado no Santander, sei lá, enfim. E aí esse cara só tem aquele gerente para conduzir aquele aplicação daqueles 500 mil reais que ele tem aplicados, enfim, seja Sim. qualquer valor lá aplicado. Mas aquele gerente só vai olhar para um viés. Ou seja, ele não vai dizer para, pega um parte do teu capital e aplica aqui na XP. Ou pega É, um parte do teu capital, aplica aqui na BTG. Vocês, então, se posicionam de forma neutra, analisando de forma holística onde aqueles 500 mil reais pode ser aplicado e talvez nem sequer faça sentido aplicar no próprio Santander para ter a maior rentabilidade para aquele cliente. exatamente. O gerente ele vai atuar dentro da instituição onde ele trabalha. Então ele vai fazer a recomendação e assessorar o cliente ali dentro
das 4 linhas do banco onde ele atua. Entendi. A gente, por norma da CVM, a gente pode recomendar e o cliente pode acatar essa recomendação e aplicar onde ele quiser. Então, eu consigo consolidar o relatório do cliente, ou seja, juntar o que tem, vamos supor, no Banco do Brasil e na XP. Eu consolido e falo, olha, sugiro a gente aplicar determinado fundo no Banco do Brasil. E aí ele vai lá e executa no Banco do Brasil. Na XP, vai executar na XP. E aí a gente entrega esse relatório de acompanhamento mês a mês, holístico, Entendi. consolidado. Então o cliente ele tem alguém que consegue trabalhar com ele independente da instituição e que possa atuar de maneira holística, né? Ou seja, possa ver o todo e recomendar sobre o todo. Eu diria também, me corrija se eu estiver errado, de forma neutra, Sim. porque, óbvio, aquele gerente de tal banco, ele tem todo um viés no sentido de também ver o que é que melhor e mais faz sentido pro banco e para as metas que aquele. Me corrija se eu estiver errado. Para as metas que aquele gerente tem que bater. Então, às vezes, ele vai aconselhar aquele cliente a aplicar em determinada aplicação, não porque ela tenha a melhor rentabilidade, mas porque ele tem talvez uma meta para bater. Isso é real ou isso é mitologia? Não, ótima pergunta. Esse é um outro pilar, tá, do Family Office, da consultoria, do alinhamento de interesse, que é a transparência. Então, hoje, você tem um gerente que lhe atende, você sabe quanto que esse gerente ganha em cima do atendimento que ele tem com você? Sim. Esse gerente, tu nunca fez um Pix para esse gerente pelo serviço que ele te presta, Aham. né? Será se aquilo que ele recomenda está relacionado a algum tipo de remuneração que ele possa ter ou não? Será se ele tem uma meta de distribuir determinados produtos ou não? Quando você contrata um escritório Family Office, você sabe exatamente, modelo de consultoria, exatamente quanto você paga para o profissional. Então é Sim. definido no início do relacionamento. Inclusive, se tiver algum tipo de conflito de interesse, ele é citado logo no início. Sim. E o profissional ele consegue fazer uma recomendação e um acompanhamento onde você consegue ver o retorno. Então você sabe exatamente o quanto que a sua carteira está rendendo e o quanto você está pagando. Você consegue mensurar. O cliente tem a capacidade de ver de maneira transparente os honorários pagos e o quanto está tendo de retorno e medir isso. E o melhor, a gente atua em algumas instituições, como XP e BTG. Se o cliente investe conosco na XP, toda a comissão dos produtos de investimento voltam para a conta dele mês a mês como cashback. Mas isso é normal. Isso é Isso normal no sentido que isso normalmente não acontece, não, né? não, geralmente não acontece. Tem até uma norma da CVM agora que as comissões das corretoras vão passar a ser divulgadas. Então, quem atendia ele, por exemplo, no modelo de comissão, onde o cliente nunca viu quanto que aquele assessor recebia, vai começar a ver, né? Vai ter um prazo para que as corretoras apliquem isso na prática, mas já foi determinado. É novidade no mercado. Novidade no mercado. Acredito que até o final do ano a gente já vai conseguir ver. Não sei como é que vai ser a visualização de fato, mas tem essa norma. Agora, o modelo de consultoria, desde o princípio, a gente não recebe comissões de produtos. A gente recebe diretamente do cliente e toda a comissão de produto das instituições onde nós somos cadastrados diretamente, como a XP, voltam para a conta dele. Então, ele investiu aqui numa previdência A e numa previdência B, né? Ele poderia, no modelo antigo, digamos assim, o modelo mais convencional, alguém está recomendando, ele fica naquela dúvida, caramba, qual dos dois paga mais comissão? O A ou o B? Será que ele está me recomendando o A porque é melhor para mim ou pagar mais comissão? Entendi. Com a consultoria, não. Independente de qual recomendar e qual ele acatar, toda a comissão volta para ele. A comissão que o assessor receberia volta para o cliente. Então, ele tem a confiança em saber que a gente está indicando de maneira independente e transparente, preocupado só com uma coisa, gerar retorno para ele. Gerar retorno. Isso é, eu diria, me corrija de novo se eu estiver errado, isso não é muito comum no mercado. Não é. Retorna como cashback aquilo que, teoricamente, é algo comum no mercado, que é uma prática comum, ficar com um percentual ali da- do investimento que é feito, mas vocês repassarem para o cliente. Isso é bem interessante. Inclusive, eu queria até fazer um pedido, né? Se você é investidor, investe na XP Investimentos ou na BTG Pactual
e não sabe o quanto que o seu assessor recebe de comissão, não sabe nem que existia comissão, por exemplo, eu faço um convite de conhecer o modelo de consultoria. Um modelo onde você tem exatamente o valor que você paga para o profissional que ele está atendendo e você recebe toda a comissão como cashback na sua conta. A comissão que seria destinada ao profissional vem como cashback mensalmente. Então eu faço um convite para que você venha conhecer, entender esse modelo e muitas das vezes esse modelo é o melhor para você. Eu Sim. digo que se fosse para mim, com certeza seria o melhor, e Com para os nossos certeza. clientes também. Mas é claro que primeiro que nenhuma das duas modalidades é ilegal, tá? Sim, sim. É uma questão do cliente Mas pro decidir. cliente é melhor, né? Eu acredito que sim. Quem é que não É quer uma receber? cliente, e o principal, muitos clientes não sabem disso. A gente está com um trabalho grande de difundir esse modelo, um modelo onde o cliente sabe exatamente quanto paga e ele tem o cashback das comissões. É, tem muito cliente que investe na XP aqui que não sabe que existe essa modalidade, Sim. nem na BTG. E o principal, um escritório que atue nessas duas e em outras instituições também, que possa aconselhar. Às vezes o cliente ele é XP, mas ele também tem no Banco do Brasil, e fica aquela questão de cada um atende num canto, e aí com o Family Office não. Eu consigo te atender direto na XP e também recomendar que você aplique no Banco do Brasil determinado produto a valor mobiliário, determinado investimento. A gente já citou várias vezes aqui o termo Family Office, Sim, mas talvez as pessoas ainda não estejam familiarizadas com essa expressão Family Office. Talvez não seja algo muito comum no Brasil, talvez isso pareça algo distante, e eu queria te perguntar: o que é Family Office? É algo que veio do exterior, está no Brasil? É algo que já está há muito tempo no mercado? É algo que as pessoas poderiam aplicar? Fala pra gente a perfeito. respeito Uma disso. ótima pergunta. Nós somos um escritório nominalmente, na prática, é um escritório de consultoria de investimentos que atua no modelo Family Office ou Multifamily Office, algumas pessoas também comentam. É algo que não é tão comum aqui, é mais comum no Sul e Sudeste, que ele veio daquelas antigas famílias que tinham um patrimônio muito grande, que tinham um escritório para gerenciar o próprio patrimônio, chamavam de Single Family Office. E aí, com o avanço da tecnologia, a questão dos bancos, corretoras, você tem escritórios que conseguem gerenciar patrimônio de várias famílias, chamam de multi-family office. Legal. Então, é um escritório que atua como base, né, como um conceito, de maneira imparcial, ou seja, é um escritório contratado pela família para poder fazer esse gerenciamento de maneira independente, imparcial, transparente, voltado para os objetivos da família. Então, é um escritório mais sofisticado Uhum. que busca atender famílias com necessidades mais sofisticadas. A gente começa a entrar aqui também em outras soluções, além de investimento. Quando a gente pensa em formação de um fundo de investimento fechado, fundo de investimento exclusivo para a família, a questão de um investimento no exterior através de uma offshore, por exemplo, a questão de você pensar em investimentos para a sucessão patrimonial. Sim, Então, são diversas soluções que nós temos aqui que são mais sofisticadas e sim, geralmente não, se encaixam principalmente com um escritório mais sofisticado que atua como um family office. entendi. Então, é um conceito que antes era restrito a escritórios lá do Sul e Sudeste, então as famílias daqui tinham que ir atrás de São Paulo para contratar, e agora não. Em São Luís existe já um escritório, uma pessoa, é um grupo que consegue estar próximo a fazendo esse tipo de serviço. Pergunta: para quem é destinado o Family Office? A gente não tem um valor mínimo de contrato para poder atender os clientes. O que é recomendado é que a partir de 2 milhões aproximadamente a gente já consiga ter um melhor custo-benefício. Tem family office em São Paulo que atendem números muito maiores, 30, 50 para cima. Uhum, Nós acreditamos que a partir de 2 milhões a gente já consegue trazer para o investidor maranhense algo interessante em termos de serviço e qualidade. A gente até explicar um pouquinho melhor isso,
Por que um cliente tem 100 mil? Ah, Fabrício, não vale a pena contratar um family office. Que quando você contrata um escritório como esse, que traz soluções mais sofisticadas, geralmente vem uma equipe por trás, né? Eu estou aqui como Fabrício, mas Aham. nós somos muito mais. Nós São somos. algumas dezenas. Lá em Belém somos mais 8, em São Paulo também tem acho que 20, se eu não me engano. Também tem nos Estados Unidos. Então, toda a curadoria de produtos é definida em conjunto, a estratégia. Inclusive, o atendimento não sou só eu que faço, tem também um analista que fica direto atendendo a família. Então, você tem um escritório que trabalha para você, Uhum. que consegue gerar um retorno maior e consegue atender soluções sofisticadas. Mas, se você tem um recurso para investir, às vezes até tem um patrimônio imobilizado muito Sim, grande, muitos sim. imóveis, mas você não tem um patrimônio financeiro muito alto. Então, pagar um escritório como esse talvez não tenha um custo-benefício tão interessante Entendi. se você tem um valor tão baixo, porque a gente tem um mínimo, né? Um mínimo anual que a gente cobra. Agora, eu tenho absolutamente certeza que se você já tem um patrimônio um pouco maior financeiramente, faz total sentido você contratar um escritório que trabalhe de maneira sofisticada, diferente para você. Legal, legal. Então, são necessidades especiais, demandam escritórios, pessoas que façam atendimentos especiais, de fato. Então já foi lançado o primeiro desafio aqui. Para você empreendedor, você tem que ter 2 milhões aplicado. E se não tiver ainda, ainda. Vão alcançar. Que o objetivo é crescer, não é verdade? Às vezes a gente Exatamente. está num patamar de empreendimento que a empresa está crescendo, crescendo, e 2 milhões às vezes parece algo muito distante. Mas se o objetivo é crescer, você vai ter bem crescer investindo o seu capital. E o seu capital, a tendência é que nas aplicações, eu queria até conversar sobre como fazer essas aplicações, como é feita essas aplicações, que ele vai se multiplicando. Então, você, se ainda não chegou, maravilha, vai trabalhando para que chegue lá. E para você que já tem um capital já aplicado robusto, né, essa é justamente a questão, é aquilo que vale a pena ser contratado para ser conduzido de forma correta, já tem alguém aqui que vai nortear de forma perfeita onde fazer. Fala pra gente como que é feito o investimento. É day trader, não? Ou day trader é coisa de Satanás? Você falou um ponto muito legal. Eu acredito fielmente que investimentos é a maneira mais prática de você acumular patrimônio, porque você consegue ter uma projeção interessante, aportando valores pequenos, variados, né? Desde R$ 100, R$ 10, você aportando periodicamente, você consegue acumular isso e, inclusive, ao longo de uma vida, que a gente sabe que a gente inicia hoje pensando assim, numa pessoa em início de carreira, Uhum. começa a ganhar seu dinheiro, aí tem alguns objetivos, aí depois casa, tem filho, ou não, mas quer comprar um imóvel, quer morar no exterior, e aí a vida vai mudando. Os investimentos são bens que você tem uma total flexibilidade. Às vezes, muito dos investidores ou das pessoas aqui de São Luís, por exemplo, a do brasileiro em geral, tinha aquela crença de eu só consigo acumular patrimônio através de imóveis, ou que é melhor através de imóveis. De fato, quando você pensa num país onde a população cresce e cresceu bastante, as cidades cresceram bastante, você tem imóveis que se valorizaram bastante. Uhum. Mas não é o único jeito. Então quer dizer que para eu acumular patrimônio, eu tenho que estar comprando apartamento e lote. Aí eu tenho que estar fazendo financiamento. Que muitas das Sim, vezes tu não vai juntar 500 mil num apartamento de uma vez, vai fazendo financiamento. Eu tenho que sim. estar me endividando. Então não necessariamente é o único jeito. E o que eu acredito que o melhor jeito é você fazer por investimentos. Na verdade, eu vou até reformular essa frase. O melhor jeito é você fazer de maneira diversificada investimentos e imóveis ou negócios, a depender da sua área de atuação. Mas investimentos é imprescindível ter nessa fase de acumulação. O Ravi hoje tem 2 milhões de reais para fazer a aplicação desse capital. Então, eu vou mandar um zap. Fabrício, estou aqui com 2 milhões de reais, quero aplicar. Vem cá, traz a Horizonte Capital. Como que é feito essa aplicação? É em um meio
tipo, por exemplo, de renda na qual é aplicado na Bolsa de Valores, é aplicado mais em renda fixa, é feito um estudo de uma diversificação de aplicações? Legal. É, voltando a. Foi até a pergunta que tu fez, né? Eu fui falar de acumulação, a gente acabou se perdendo, mas hoje o que a gente aplica para todos os clientes é você iniciar a carteira de investimentos com um documento chamado Política de Investimentos, ou em inglês Investment Policy Statement, IPS. Essa política é o documento onde une a sua característica em relação a perfil de risco, a sua característica em relação à tolerância ao risco, momento de vida, os seus objetivos financeiros, suas preocupações, suas limitações, e aí sim, eu juntando tudo isso, eu tenho um objetivo financeiro, vamos supor, eu quero comprar um imóvel, que é um objetivo em prática. O imóvel é 1 milhão, eu preciso ter 1 milhão para comprar à vista, vamos supor. Então eu tenho que juntar isso em 5 anos, eu consigo aplicar 5 mil por mês, vamos supor, e eu preciso ter quanto de retorno mensal para acumular esses 1 milhão. Ou a gente pensa no mais tradicional, na aposentadoria, né? Que hoje eu nem falo aposentadoria, eu falo assim, juntar um patrimônio que lhe dê segurança para viver de uma renda passiva lá na frente. Liberdade. Liberdade. A renda passiva, para quem não sabe, é aquela renda que ela não é proveniente do seu trabalho ativo. Ela é proveniente do patrimônio que você tem ou de negócio que você tem, seja um aluguel de imóvel, Sim. ou de um retorno de investimentos, aquela que trabalha por você, né? Legal. Então, É o Robert Kiyosaki, né? Fala muito sobre isso. exatamente. É pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre, exatamente. Então, assim, a gente define objetivos e aí, se você tem, de repente, um valor menor e você não tem alguém que faça esse documento, essa política de investimentos para você, você pode também simplificar ela. Então, eu quero só juntar um valor para minha apostadoria, mas tem uma meta de valor e de retorno de acordo com essa característica, perfil de risco. Aí, perfil, a gente tem o perfil, geralmente, né? Hoje tem outras nomenclaturas, mas basicamente o conservador, moderado, agressivo. Aham. A gente, por norma da CVM, todos os clientes precisam ter seu perfil de risco conosco. Além dos bancos, tem que ter um com a consultoria também, um escritório. E aí o perfil, esse perfil é traçado de acordo com a tua experiência e conhecimento de mercado. Resumo, né? É uma série de perguntas que a gente faz para poder traçar, mas o resumo é esse. O quão a pessoa está disposta a arriscar o seu capital. Exatamente. O quão a pessoa está disposta e o quanto que ela aguenta também. Então, tem clientes que não entendem sobre investimentos, não têm experiência. E quando eles veem alguma volatilidade, alguma variação, de repente negativa do teu investimento, eles não gostam, né? Não se sentem confortáveis. E fica aí, bravo ainda. ou seja, Nossa, Oi? ainda fica Ainda bravo. fica bravo. Então, assim, são perfis mais conservadores. E também, além do perfil de investimento, uma coisa que poucos falam, a tolerância também. Porque a gente tem que entender que, às vezes, o investidor ele está num momento de vida, por exemplo, mais próximo da aposentadoria, onde ele não tem que tomar risco. Por quê? Entendi. Porque ele já acumulou. Ao contrário, ele tem que ser conservador, porque ele não tem mais aquele tempo de recuperar. Então, a tolerância dele é baixa. Por mais que ele seja um perfil arrojado, é o momento de não se expor tanto a risco. É diferente de uma pessoa que está no início da fase. Ou diferente de uma pessoa que está no início da fase de acumulação, mas tem um filho, tem uma família e não possui, por exemplo, liquidez. Então, mesmo você sendo arrojado, é interessante que você comece conservador, junte um valor, tenha uma reserva de emergência para depois você começar a ser moderado arrojado. Entendi. Então, tu tem que ir casando esses objetivos, momento de vida, perfil de risco, para montar a carteira. Então, vamos supor que a gente chegou numa carteira moderada. Tradicionalmente, é isso que ocorre? Eu digo assim, uma média aritmética de 10, 15, 30, 50 pessoas que buscam vocês. O perfil, eu tô dizendo isso porque normalmente quando eu respondo essas perguntas, meu perfil sempre é agressivo. É agressivo, né? Estou disposto ao risco, a alto rendimento, eu posso ver volatilidade do valor. Então, o meu perfil talvez não seja, Sim. quando eu aplico, sei lá, na Bolsa de Valores, eu estou disposto a perder, mas também estou disposto a ganhar. Mas acredito que não seja predominantemente o perfil que chega até vocês. Ou estou errado?
Nós atendemos principalmente empresários, muitos médicos, muitos advogados, executivos e geralmente, por exemplo, se a pessoa é empresária, ela tem que entender a vida e o patrimônio dela como um todo. Então, é fazer uma análise dos investimentos, mas que ela tem imóveis e tem negócio. Muitas das vezes o risco do patrimônio dela está o quê? Está no negócio. Que é o Sim. que gera mais retorno. E É a economia real. Sim. É o que gera mais retorno. É um Sim. negócio que pode ter retorno. Que foi até, inclusive, como ela acumulou patrimônio quando é um Sim. empresário. Então, poxa, eu já tenho um risco aqui no meu negócio. Eu tenho um patrimônio mobilizado. Será se não é interessante eu ser um pouco mais moderado, conservador no meu patrimônio financeiro? Sim. Para poder equilibrar tudo, porque eu sou arriscado nos negócios, eu sou arriscado nos investimentos, sou arriscado em imóvel, risco em tudo, né? O que vai ser a segurança? Então, Sim. a gente tende a ter clientes um pouco mais conservadores e moderados, que querem um patrimônio com retornos constantes e retornos consistentes. Óbvio que para você conseguir um retorno um pouco maior, e aí a gente vai começar a entrar em tipos de investimento, a gente tem uma regra do mercado que é risco-retorno. Quanto maior o risco, Maior. mais chance de ter um retorno maior também. Isso Sim. é uma regra É normal que também, eu diria, né? é normal. Na verdade, sim, isso é o ideal. Às vezes você tem um risco muito alto e um retorno baixo. Então Sim. você tem que equalizar isso Sim. para poder fazer sentido. Então, eu quero ter um retorno maior, me expor um pouco mais a risco. Então a gente dosa isso, mas aí entra que eu digo que é o único prato grátis do mercado, que é a diversificação. Sim. Né? Então, sou de um perfil moderado, tenho aqui 100 mil para investir. Fabrício, como você aconselharia 100 mil reais? A gente. Vamos pensar esses 100 mil também pensando em longo prazo, porque eu digo assim que nem eu falei, uma pessoa que está no início de carreira, Uhum. que tem família, muitas das vezes ele tem que juntar um valor de reserva, Sim. que é um valor que ele precisa ter segurança e liquidez. Essa é a característica. E um retorno mínimo. O retorno mínimo seria o quê? Seria CDI ou Selic. Então, investir num tesouro Selic, um título público, um Com tesouro liquidez. direto. Com É liquidez. investir num CDB de um banco grande, que tenha segurança, que renda 100% do CDI, mas que ele possa resgatar isso a qualquer momento. Liquidez diária seria isso. Exatamente, a liquidez diária. Então, vamos tirar essa parte, vamos dizer que ele já tem liquidez diária e vamos dizer, inclusive, que ele já tem até uma proteção, porque eu digo que tem duas proteções, a reserva de emergência e os seguros. Por que o seguro é importante? Porque, poxa, esse cliente está com 100 mil. Ele quer finalizar a carreira dele com 2 milhões, então ele está poupando, está investindo. Uhum. Mas e se no meio desse período ele tiver algum acidente e ficar inválido? Então, seguro que tu fala, seguro de vida? Seguro de vida em vida, né? Que muitas pessoas falam, ou Sim. seja, Porque, para ele, até para um dependente também, porque quando a gente pensa em seguro de vida, a gente pensa em pessoas que dependem de você. Caso você venha a faltar, elas sim. recebam algum valor. Tá? Ou até mesmo pensar em sucessão, né? Ou seja, as pessoas recebam um valor que possam fazer a transição desse patrimônio para o nome delas. Mas isso é um outro caso. Então, assim, eu tenho que ter esses dois pilares bem fortes para poder começar a pensar numa carteira de longo prazo de maneira mais segura. Porque pensa bem, tu tá juntando teu patrimônio, mas tu não tem um seguro, se tiver algum incidente na tua vida, tu basicamente o planejamento foi para água abaixo. Então o seguro encaixa. Então vamos pensar num investidor que tenha a gente chama de gestão de riscos isso, né? Que Aham. tenha uma boa gestão de risco, né? Seguro adequado, de acordo com o filho, e que tenha reserva de emergência. Ele Vocês pegou orientam em tudo isso também, né? também. Fenomenal. Family Office é justamente sentar com o cliente e alinhar tudo isso. Por isso que nós temos a corretora de seguros, trabalhamos inclusive com consórcio, temos parceiros de crédito, e Fenomenal. um deles aqui é a Alphafin, Alphafin. com certeza. A partir de 100 mil reais até 100 milhões de reais. Pronto, exatamente. Então, e é até legal porque o Family Office, a ideia é, quando você tira a certificação CFP, você estuda 6 áreas. Numa delas tem sucessão, tem gestão de riscos, aposentadoria. Então, toda a demanda que for financeira pessoa física,
eu tenho financiamento, tenho um consórcio, você pode levar para um CFP te ajudar, te auxiliar, te aconselhar. Quito financiamento ou não quito, faça a compra através de um consórcio, ou junto dinheiro para dar à vista. Isso tudo está dentro do escopo. Legal. Então eu digo que assim, na vida você tem várias decisões financeiras a serem tomadas e você não aprende isso na escola. Você não aprende isso na universidade, você aprende isso na vida, né? Infelizmente não tem nada disso, nem em escola, nem em faculdade. Você Né? aprende apanhando, né? Perdendo dinheiro. Eu já tive experiências ruins quando eu estava na universidade. Eu cheguei a investir aquele título de capitalização, naquela conta universitária. Eu Aham. juntei um dinheirinho ali, basicamente não rendeu nada e não fui sorteado para nada Pra também. nada. Então, todo mundo já tem uma chance, grande chance de cometer erros porque a gente não aprende isso. A verdade é, ainda mais quando você junta um patrimônio maior, que é importante você ter um profissional que lhe atenda. Sim. Até porque os nossos clientes muitas das vezes não têm nem tempo Pra fazer um para estudo. fazer isso de maneira profissional. Nem tempo e formação. Sim. Então, Sim. ele contrata alguém que ajude. Mas sem desviar tanto. Então, vamos pensar num cliente que tem a reserva, tem sua gestão de riscos e tem, de fato, R$ 100.000 para botar para longo prazo. O objetivo dele é de apostadoria. A reserva, na tua opinião, seria durante um recurso para sustentá-lo durante quanto tempo? Isso não tem uma resposta exata também. Por quê? Porque vai depender. Eu tenho filhos. Não, eu sou solteiro. Então, se eu tenho filhos, a minha reserva tem que ser maior. A minha profissão é como autônomo. Não, eu sou um servidor público que tem um valor geralmente mais previsível de renda. Não, tem um valor que varia muito. Então, encaixando tudo isso, a gente pensa aí de 3 a 12 meses. Quem tem uma vida mais arriscada em termos de dependentes, profissão, renda, acho que juntar um valor maior, 12 meses. Quem não tem uma previsibilidade, e às vezes é o casal, né? Então a esposa Sim, é autônoma, mas você é concursado, ou vice-versa. E aí, como o casal também se ajuda, né? entendi. Então, eu sou sozinho, tenho filhos, tenho uma renda variável, é legal ter um valor maior, 12 meses. O- Não, eu sou solteiro, tenho uma renda previsível, poxa, 3 meses encaixa. Maravilha. Então, só para a turma aqui, a gente tá falando o seguinte, talvez você esteja viajando aí, reserva de emergência nada mais é do que um capital que você deve ter aplicado em algo que tem liquidez, que nada mais é do que eu ia falar poupança, né? Mas pelo amor de Deus, não coloca na poupança, que ela nem sequer corrige a inflação do país que tu vives, que é o Brasil, inclusive nós também. Então você está aplicado numa CDB, numa CDI, enfim. E aquele valor aplicado, ele tem que custear a tua vida durante, segundo o que o Fabrício está dizendo aqui, 3 meses. Isso quer dizer que se o seu custo de vida é 10 mil mês, por exemplo, então você tem que ter aplicado ali, no mínimo, R$ 30.000 para que, se ocorrer qualquer coisa de ruim com a tua vida, no mínimo, os próximos 3 meses, você vai conseguir se sustentar sem muito o que fazer, só usufruindo daquela renda aplicada. Seria isso? Exatamente. Fenomenal. Você tem a tranquilidade de ter um valor disponível para qualquer emergência. E aí, a gente estendendo esse conceito, tem a reserva de oportunidade, né? Então, para quem é empresário, é legal ter um valor também em liquidez para caso apareça algum imóvel barato. A gente teve na pandemia o Nossa. preço dos imóveis Nossa. caindo, né? Quem Nossa. tinha coragem e dinheiro Aham. pôde fazer boas aquisições. A gente fala que hoje terrenos em condomínios em São Luís que eram 200 e hoje são 800 mil, por exemplo. Então, às vezes aparece oportunidade de negócio, às vezes aparece, até trazendo um pouco para mim, fazendo um exemplo também diferente, oportunidade de mudança de carreira. Então, para eu fazer essa transição de carreira, eu tive que juntar também um valor Sim. que pudesse me dar uma segurança até eu equalizar as contas, né? Porque O eu negócio. saí de uma remuneração e comecei a construir outra. Então, é legal que você tenha essa reserva de emergência e oportunidade também para isso. Fenomenal. A gente tem alguém aqui, inclusive, que serve como motivação para você que às vezes está em um trabalho no qual você gosta, porque te traz uma rentabilidade muito boa, te traz uma Sim. estabilidade, um concurso público, seja lá o que for, mas tem aquele desejo intenso de empreender. Mas tem um medo
de empreender e quando essa barreira é rompida, eu pergunto para ti, Fabrício, valeu a pena quando você olha para trás? Ah, valeu muito a pena. Eu amava, gostava muito de trabalhar embarcado. São coisas assim que só existem nessa profissão, mas também tinha um lado negativo que começou a pesar e eu pensava muito à frente. Como é que vai ser lá na frente, com família? Claro que a bordo você tem pai de família, avós. É uma questão Sim. de perfil simplesmente. E quando você vê na prática, uma coisa de quando você estava na escola de formação, que você tinha aquela visão, mas quando vivenciou, viu que era diferente, né? Sim. Então, até uma dica, antes da gente falar dos investimentos, mas falando um pouco de Sim. carreira, né? Você quiser mudar de carreira, vou falar um pouco do que foi, como foi comigo, né? E aí, mais uma vez, puxando um pouco para os investimentos. Por que investimentos é muito interessante você ter a melhor forma de você acumular patrimônio? No meu caso, foi muito importante para eu ter essa reserva de liquidez. Se eu tivesse financiado um imóvel lá atrás, eu estaria um imóvel que estaria preso meu dinheiro. Sim. Se eu precisasse do recurso, teria que vender, por exemplo. Tava preso o dinheiro e preso você também, E né? preso você está imobilizado. Então, Sim. como eu tinha investimentos, eu tive liquidez para poder fazer essa transição e, inclusive, geração de renda passiva. Porque a renda passiva, como a gente conversou, ela pode vir através de imóveis, que é o jeito mais comum. Então, eu compro uma casa e faço aluguel. Só que, pensa bem, vamos supor que tu queira um aluguel de um salário mínimo. Se a gente pensar em meio. Vamos pensar em R$ 1.500 de aluguel. Se a gente for botar 0,5%, daria ali basicamente 300 mil reais aplicado. Então, R$ 300 mil aplicado, perdão, no imóvel que vale 300 mil, você que tem 1.500 de aluguel, você teria que juntar 300 mil para comprar um imóvel. E tem uma rentabilidade 0,5%. 0,5 ao mês. Tá? Assim, claro, líquida, aí teria que fazer as contas, né, de imposto, enfim, mas ou seja, para eu ter 1.500 através de imóvel, eu preciso ter 300 mil. Então, muitas das vezes, você tem que se endividar, fazer um financiamento para comprar esse imóvel. O investimento não. Você tem investimentos hoje que com R$ 10.000 você começa a ter. Claro que não vai ser os 1.500, mas vai ser proporcional. Sim, sim. Então, eu consegui ir acumulando investimentos, e aí eu, até exemplificando bem, por exemplo, fundos imobiliários que são investimentos hoje que estão na Bolsa de Valores, que são fundos de cota fechada que você compra e eles têm um recurso que eles administram e compram imóveis. A maioria, né? Compram shoppings, compram galpões e tem alguns que compram certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, que investem em papéis que estão relacionados a imóveis. Então, ambos recebem. Comprei um shopping, o fundo imobiliário comprou um shopping. Ele recebe o aluguel das lojas do shopping e eles Uhum. distribuem o aluguel entre os cotistas. Sim. Essa distribuição ela tem que ocorrer obrigatoriamente 95% da renda no semestre. Então, mas a maioria paga mensalmente. Então, você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário por R$ 100, por exemplo. Ou menos, tem Na alguns bolsa de na valores. bolsa de valores. Sim. Então você pode ir comprando de 100 em 100, você chegou a 10 mil, vamos supor que esses fundos estejam pagando na casa do 0,07% ao mês. E o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda da pessoa Isso é física. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, juntei R$ 10.000. Você já tem ali seus R$ 70 por mês, que é o início, né? É o início. Aí juntei 100 mil, você já tem seus R$ 700. Então, E é um juntei. investimento mais seguro. Não, na verdade, é Tem um investimento volatilidade. que como ele é vendido na Bolsa de Valores, ele é oferta e demanda, né? Então a cota varia. Só que, por ele ter essa maior previsibilidade de retorno com os dividendos, Uhum. ele acaba tendo uma volatilidade menor do que uma ação, por exemplo. Ou seja, além do rendimento que ele vai ter da aplicação feita de 0,7%, por exemplo, ele também pode ter a valorização daquele papel que ele comprou na bolsa, que na realidade é um fundo. Exatamente. Então,
esses investimentos, eles têm uma correlação negativa com os juros. Vou explicar. Ou seja, a correlação é a relação que um investimento tem com o outro. E quando eu digo negativa, é que enquanto um sobe, o outro cai. Então, a gente teve a taxa básica de juros no Brasil, que na época da pandemia chegou a 2% ao ano. 2%. E aí subiu para 13,75%. Ou seja, teve uma subida. Né? E aí os fundos imobiliários eles tiveram, no geral, uma queda no valor do preço deles. Né? Quando começou a cair a taxa agora para 10,5%, muitos tiveram valorização. Sim. Então, você tem que entender um pouco também de ciclo de mercado para ver a melhor hora de comprar. O que eu gosto de fazer, minha dica, é você tá sempre comprando, porque se ele vai caindo, você vai comprando mais barato e você vai fazendo um preço médio. Então, como é que eu comecei? Eu fiz os investimentos em fundos imobiliários, comecei a ter meus dividendos e fui sempre reinvestindo, comprando mais, até chegar num patamar onde eu tinha uma renda passiva interessante que me auxiliou nessa transição de carreira. Legal. Então, os investimentos me ajudaram a ter segurança, a ter uma reserva que, poxa, eu conseguia me sustentar por um período. E também tinha uma renda passiva que caía todo mês, Sim. que sem trabalhar eu tinha uma renda ali. Então, quem quer fazer transição de carreira e puder, obviamente que existem vários casos, mas você investir bem lhe auxilia nesse projeto. Então, só uma dica, porque eu quero voltar para aquele avatar que a gente está construindo para o cara que quer investir 100 mil reais. A gente vai voltar para ele, mas basicamente o que o Fabrício falou aqui foi um segredo para você aplicar. Sim. Que esse segredo para ser aplicado nada mais é do que reinvista os seus dividendos. Ravi, o que é dividendos? Nada mais é do que eu aplico 100 mil reais e se recebo R$ 1.000 de dividendos, ou seja, é um retorno sobre o valor que eu invisto, em vez de eu usufruir daqueles dividendos, daquele valor que eu estou recebendo, eu vou reinvestindo para eu colher melhor mais à frente. Porque o que as pessoas fazem, dependendo do estágio que ela está, é colher aquele fruto, sendo que ele poderia não necessariamente colher. Sim. Ele poderia reinvestir e fazendo aquele acúmulo para depois colher, não 1.000, mas colher 5, 6 mil reais. Sim. Então, pega esse insight aí que isso é muito importante. Para aquele avatar, Vamos lá. aquele cara que quer investir 100 mil reais, esse cara já tem uma reserva de emergência mínima de 3 meses. Já tem uma aquele gestão cara de já riscos. contratou um seguro com a Horizonte Capital. Aquele cara já tem uma gestão de risco. Como que ele pode diversificar esses 100 mil reais na carteira dele? E é de perfil moderado. Perfil moderado, Não é um perfil Ravi. É um pouco mais agressivo. Ravi não. Ravi é Tá disposto super a riscos. agressivo. Mas o cara é moderado, moderado. ele quer pegar, aplicar o 100. Então, quando a gente traça um perfil com horizonte, a gente tem uma meta de retorno. Então, o moderado, a gente hoje trabalha com cerca de IPCA mais 5, inflação mais 5. Mas vamos dizer que fique na casa de 10% ao ano de meta de retorno daquela carteira. Então, a gente vai montar uma carteira colocando em várias aplicações que a gente tenha uma análise do cenário atual que traga esse retorno de 10% ao ano. Tá? E aí, quais são esses investimentos? Hoje a gente gosta de trabalhar com alguns, eu vou explicar aqui quais são. Então, a gente tem os títulos de renda fixa pós-fixados, são aqueles atrelados a juros, principalmente CDI. Então, a gente falou aqui da taxa de juros estava 2%, foi para 13%, agora está em 10,5%. O CDI é um pouquinho abaixo, 10,4%. Então, ele vai estar rendendo ali atrelado a isso. A gente tem também títulos de renda fixa atrelados à inflação, que você tem aqui um pouco do risco, se for alguma empresa, algum papel bancário, tem um risco de crédito e o risco de mercado também, porque essas taxas podem flutuar, existe uma coisa chamada marcação ao mercado, mas a gente, vamos simplificar, eu estou citando aqui, mas a gente vai exemplificar. Tem também papéis pré, ou seja, é um papel que tu compra que ele já tem uma taxa certa de retorno, pré-fixado. Então, é 10%. Se a gente tem a nossa meta de 10%,
a gente pode comprar alguns papéis. Ah, Fabrício, se tem um papel de 10,5, tu coloca tudo em 10,5. Não, também não é assim, porque se o juros subir, por exemplo, tu prendeu o teu retorno 10,5. Sim, Né? Se tu tivesse, por exemplo, num CDB, que é um certificado de depósito bancário, é basicamente uma dívida, é um investimento que você faz dando dinheiro para o banco. para o banco emprestar para outras pessoas. Exato. Aí o banco empresta 3% ao mês. É. Então, se você tem um Banco é CDB que banco. paga, por exemplo, 110% do CDI, você travou tudo num pré a 11, vamos supor, que é acima dos 10 da nossa meta, mas o juros subiu para 12, 13. Quem estava com 110% de 12, 13 ganhou mais. Sim, Então, o segredo é nunca botar todos os ovos num único ativo. Mas aí você tem o pré, você tem também aqueles fundos que a gente chama de multimercado, que são fundos de investimento onde eles têm várias estratégias. Você tem também se expor a dólar, a câmbio, que é interessante. Se expor também a renda variável, e aí a gente pensa em bolsa, Brasil e Estados Unidos. Então você tem várias classes, a gente vai compor uma carteira dosando dos 100% dos R$ 100.000, a gente colocaria hoje, né, Horizonte, até dando uma dica do cenário atual, a gente hoje está mais propenso a recomendar investimentos de crédito privado, que são CDI+, por uhum, exemplo, a depender do nível. Se é um investidor com 100 mil, hoje você consegue investir em CDBs ou LCI, LCA, que é isenta, que tem aquela garantia do FGC. sim. Então, para quem não sabe, você tem um produto bancário e você tem um fundo garantidor de crédito. Se aquele banco específico falir, esse fundo ele vai repor os seus investimentos até determinada faixa. Qual é essa faixa? R$ 250.000 por produto. Aí tem também a regra de 1 milhão por instituição, Sim. o valor por pessoa física durante um período. Mas se você coloca 20 mil no CDB, por exemplo, esse valor está garantido pelo FGC. Se aquele banco vier a falir, tá? Botei no banco que eu nunca ouvi falar. Banco É... fulaninho de tal. Banco Master. Eu nunca ouvi falar desse banco, mas se acontecer com o Banco Master, eu tenho a garantia de receber esse valor, se o banco falir, por exemplo. Aí tem os bancos maiores, né? Itaú, Caixa, que você já sabe que para falir é muito difícil, ter uma Sim, segurança maior. sim. E você. Hoje a gente recomenda que invista em crédito privado, seja ele bancário, ou seja ele. Perdão, invista em pós-fixado, seja ele bancário ou crédito privado. Pensando nesses juros altos, que devem permanecer altos por um tempo aqui no Brasil. Na tua concepção, esses juros altos que estão hoje atrelados aqui ao Brasil, perdura durante quanto tempo? A gente tem. O mercado ele precifica isso, sabia? A gente tem uma curva de juros futuro, que é Sim. como o mercado acha que os juros vai ficar nos próximos anos. Hoje a gente acredita que. E o Banco Central divulga isso semanalmente no Boletim Focus, mas a gente acredita que os juros devem permanecer nesse patamar ainda esse ano e devem ter uma possível queda ano que vem, quando a gente tiver uma maior ancoragem das expectativas de inflação futura. Entendi. Ou seja, o que está acontecendo hoje? A expectativa da inflação, principalmente no futuro, está subindo. E aí o Banco Central, Aumenta os o juros, né? comitê, ele tinha até começou a baixar juros, ele deu uma freada e segurou agora, justamente porque essa expectativa de inflação disparou, a expectativa futura. Uhum. Aí uma série de fatores, a questão fiscal brasileira, a questão dos juros americanos. Sim. Aí é um pouco uma. Aí eu teria que falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. Não te acredita que esses juros vão ficar ainda altos. A verdade é que o Brasil é um país de inflação e de juros altos. A verdade é essa. Prioritariamente, quando a gente pega os Prioritariamente. últimos 20 anos, eu acho que a gente tem uma média aritmética de mais ou menos 10% no decorrer desse tempo em si, porque Sim. quem viveu no país no qual chegou a juros a 2%, isso aí é anormal quando você vai entender É um muito conceito a anormal. longo prazo, olhando o passado. E, É. enfim, quem soube aproveitar, aproveitou, quem não soube. Por isso que é o nosso país, assim, com essa característica de inflação e juros altos,
é bom para os investidores conservadores, Sim. que se expõem geralmente a essas classes de ativos de juros. Lá nos Estados Unidos, o comum é ter juros muito baixos. Ou seja, grande parte dos investidores investe em renda variável. Sim. Muito por conta disso também, do incentivo. Agora que a gente está com juros altos lá, altos assim, 5%. Tá quanto lá? 5%. É porque lá eles trabalham com uma faixa, né? Não Sim. trabalham com o valor exato. Mas hoje você compra bonds que pagam na casa dos 5%, com vencimentos variados aí. Ao ano. Ou seja, em dólar, né? Em Ao dólar. ano e em É dólar. porque já Isso faz você, toda a diferença. você vai dolarizar a carteira. Se você pega o retorno do dólar esse ano, claro que eu não vi como é que tá a cotação, mas estava... 5. Não, mais 10, 15%. Então, assim, você ter 5% em dólar, que É uma coisa, né? é uma coisa, né? Então, isso é um dos motivos que explica a falta de entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Entendi. Porque está muito atrativo lá fora ainda. Sim. E aí você pega lá fora o investidor que já não está entrando na nossa Bolsa. Você pega o investidor pessoa física que vê um juros que não vai cair agora abaixo de 10,5. Uhum. E até um investidor institucional que tem os fundos de pensão que tem a meta atuarial para cumprir, que ele consegue cumprir com os juros e não vai para a Bolsa. Você tem uma Bolsa com baixo fluxo, onde no ano está caindo, né? Está caindo forte no Que ano. isso, quando a gente entende um pouco melhor, não é bom para esse mundo capitalista que de fato faz o mercado fluir e a máquina girar, né? Exatamente. A gente pode até pegar um exemplo próximo aqui do IPO do Grupo Mateus, né? Que Sim. é a IPO a entrada da empresa na Bolsa. 3,5 bilhões? Eu não me Não recordo lembro. exatamente agora, mas foi feito num período onde diversas empresas entraram capital na Bolsa, Sim. se capitalizaram, investiram, abriram novas unidades. E isso ela acontece num cenário de maior incentivo a empreendimentos, né? Sim. Quando o juros está baixo, por exemplo, você tem mais incentivo, que a gente chama de custo de oportunidade. Eu tenho juros de 2%. Aí você, Ravi, empreendedor, fala, vou montar uma padaria. Poxa, mas será que vai ser um bom negócio? Se eu tenho um juros de 2%, a chance da padaria dar mais de 2% no ano é grande, né? Bem maior. Tem empreendimentos que um mês bate isso. Aham. Então, assim, o meu custo de oportunidade é baixo. O custo de oportunidade é o que eu vou ter que abandonar para investir. Então, incentiva muito. Agora, quando você tem 13, 10, 11%, aí tu fica, poxa, vou sair Eu vou aqui arriscar? eu vou sair aqui do seguro, tranquilo, para arriscar. Sim. Isso é muito alto, então o custo de oportunidade é alta. Então a gente vê uma dificuldade hoje de fluxo para a bolsa, e aí a gente está até aconselhando mais o investidor a fazer investimentos em renda variável nos Estados Unidos. Sim. Quem gosta de bolsa brasileira, a gente sempre teve o call aqui de focar em empresas que geram lucro, que pagam dividendos de fato. Itaúsa, Itaúsa, BBAS, Banco do Brasil. sim, sim. É claro que também eu acredito que preço importa, né? Então Sim. é legal entender o quanto que você vai comprar esses papéis. Tem momentos que eles são ainda mais interessantes. Sim. Mas a gente aconselha geralmente o cliente isso. A gente está um pouco mais pessimista com fundos multimercados. E dólar, a gente sempre aconselha os clientes a ter um pouco de exposição lá fora, através de dólar, fundo cambial, e focado um pouco mais, de fato, numa carteira de renda fixa, né? Para esse investidor moderado, que vai ter bolsa, mas vai ter num percentual menor. Eu acho que dólar, na minha concepção, sempre é um momento oportuno para investir em dólar. E não é algo complexo. Se você, por exemplo, tem acesso ao Banco Inter, só Sim, usando sim. você pode simplesmente depositar o valor lá, converter em dólar e aplicar. Estou falando recursos menores, né? Então, dólar é simples. Você olha no gráfico, ele só aumenta. Ele não tem aquela tendência de baixar. E quando baixa, normalmente ele volta porque é a moeda mais forte do mundo em si. Inclusive, nessa nossa persona aqui que a gente está criando, você colocou como também uma forma de aplicação. Eu contei aqui 6 Vários. tipos de aplicações. Sim.
Ou seja, aquele cara que tem 100 mil reais, se ele for seguir aqui, eu quero até citar eles, essas aplicações aqui, ele teria que diversificar a carteira dele de forma igualitária, porque se sim, eu até fiz um cálculozinho aqui, ele teria que investir 16.666 em cada uma dessas aplicações, ou tu aconselharias a aplicar um pouquinho mais aqui, outra acolá, só relembrando. Teve título de renda fixa, papéis pré, fundos multimercado, investir em dólar, bolsa brasileira e bolsa americana Americano. também. Acho que a Nasdaq e o S&P seriam as duas principais. LCI e LCA seriam as É. formas de investir. O título de renda fixa já abraça ILC, LCA, pré, mas eu colocaria assim, a gente tem um percentual nosso da empresa, do grupo, né, de sugestão, mas eu colocaria grande parte aí em títulos de CDI+. Então, Quantos por cento? vamos botar aí 50% CDI+, por A exemplo. gente corta eles. Hoje, assim, uma coisa que de investimentos é dinâmico, né? Tudo é cenário. Sim, Então, às vezes, eu até, por exemplo, a gente chama de alocação tática e estratégica. Então, a gente tem até assim, para o perfil moderado, geralmente é 10% em renda variável. Mas, no cenário atual, é melhor ter 6, 7, seis, vamos supor. sete. E aí você aumenta as outras. Quando o cenário, com o mercado é cíclico, quando o cenário mudar, de repente a gente tem uma maior ancoragem desse IPCA, um governo preocupado com o fiscal, e aí uma previsão de queda de juros alta, talvez não chegar aos 2%, mas Sim. cair significativamente, a gente pode remodelar essa carteira. Ou seja, não é uma tatuagem na qual a gente vai alocar 10% aqui, 30% aqui, 50% aqui, babá, Não, e ponto. exatamente. Vai ser sentido o mercado, e se o mercado, por acaso, abaixar os juros, a Selic cai, aí talvez seja interessante tirar aqui de um título de renda fixa e investir mais num variável. Seria isso. Exatamente. E até uma coisa legal, a gente preza muito pela liquidez, para ter esse dinamismo. Então, tem títulos de renda fixa, LCI, LCA, os títulos pré, principalmente, prazo de 7 anos, 6. A gente não aconselha você travar a sua carteira em papéis por um prazo muito grande. Entendi. Porque o cenário pode mudar e você quer mudar e às vezes você vai vender no secundário e você tem um deságio forte, você sai com prejuízo. Então, a ideia para esses papéis é prazo de 1, 2 anos. No máximo 2 anos? A depender assim da taxa que você conseguir e do banco também, tá? A gente tem o fundo garantidor de crédito, mas a gente não quer investir em nenhum banco que seja muito arriscado. A gente não Sim, aconselha isso para os clientes. sim, sim. O fundo garantidor é mais uma segurança a mais, só que às vezes você tem um banco hoje que é pequeno, que está operando ok, mas daqui a 2 anos pode ser que vai falir. E se você travar a sua carteira por 5 anos num banco desse, pode ser que tenha problemas lá na frente. Então, mas vamos botar aqui hoje, a gente colocaria 50% em pós. Eu acho que se você conseguir taxas pré, essas taxas variam diariamente, tá? Mas se você conseguir boas taxas pré de 1 ano, 2 anos, a gente colocaria também aí mais uns 10, 15%. Inflação, colocaria mais uns 20, 30%. E aí o restante dólar, 10% em dólar e renda variável. Né? Maravilha. Mas nenhum real em day trader. Day trader, quando Eu tô você. mexendo com day trader, não sei se deu pra perceber. E Eu já aí. operei day trader, coisa de satanás, inclusive. Não aconselho pra ninguém, não opere day trader, tá? Mas São tu os. gosta de day trader, não? Não, não gosto de. São Engraçado. os subgrupos, né? Quando você. Você tem a caixinha aqui de renda fixa pós. Aí você tem os CDBs, LCIs, os CRI, CRA, debênture, que são subgrupos, né? Aí você tem a caixinha aqui de renda variável. Dentro da renda variável, eu quero comprar fundos de ação, ou quero comprar ações, ou quero fazer operação. Fabrício, eu gosto de fazer operação. Fazer compra e venda, ganhar ter lucro no ganho de capital ali de Uhum. fato, né? É uma opção também.
A maioria, isso aqui não é o Fabrício que fala, são pesquisas, mais de 90% perde dinheiro fazendo day Mais de trade. Mais de 90%. 90% Mas perde. sempre tem aquelas pessoas que pensam que vão fazer parte dos 10% que É... não perdem. Inclusive, eu queria até compartilhar contigo e com a turma aqui também uma experiência minha, porque a gente escuta muito conselho, mas se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Como diz o Sim. outro. Mas mesmo assim a gente continua dando. Algumas pessoas falavam pra mim, cara, não investe nesse negócio não, que isso não é investimento, isso é loucura. Day trader, né? Tô falando de day trade especificamente. E em 2020, eu lembro que eu já operava na bolsa de valores, já tentava aplicar swing trader e tudo mais, só que o mercado tava muito doidão. E tinha umas pessoas, alguns colegas que estavam operando no day trader. E estavam ganhando muita grana. Tipo assim, num dia eles estavam ganhando 30 mil reais. E eu, nossa, que é isso, cara? Que o mercado fechado, eu ganhando 30 mil e a turma mostrando os resultados e tudo mais. E eu vou operar day trader. E comecei naquela volatilidade louca da bolsa de valores com circuit breaks. Acho que foram uns 4 circuit breaks que teve Caramba. ali. O melhor horário pra tu Oh, ganhar, a lindo, melhor maravilhoso. época. Não, a volatilidade, eu lembro dos candles, ou seja, daqueles gráficozinhos ali, tava um candle às vezes caindo e desabava. Eu operava em alguns papéis ou operava a bolsa, na bolsa de forma direta em si. Resumindo, eu lembro que nessa época, em poucos dias, em 2020, eu perdi 16 mil reais operando day trader em 2020. Foi uma coisa que a gente teve que aprender, eu tive que aprender perdendo e perdendo feio, né? Porque para você conquistar 16 mil reais não dá em árvore, mas para você operar em day trader de forma amadora, porque realmente tem profissionais, porém não aconselho mesmo assim, você perde fácil. Não. Logo, para você, não opere day trader, por favor. Tem até um dado legal, cerca de 89 a 90% do retorno de uma carteira é composto por esse investimento diversificado que a gente citou, Uhum. que é o asset allocation. Os outros 10%, eles vêm do ativo em si, eu vou comprar ação A ou ação B, e o market time, que é o momento de comprar a ação. Então, eu digo que se você vai operar comprando ação, fazendo fundo, se você tem bem distribuído as estratégias da carteira, ter uma estratégia bem definida e fazer a realocação adequada, é o que vai de fato gerar o retorno e não você fazer as operações como foi a experiência que tu comentou. Eu acho que o maior insight que a gente pode trazer aqui, Fabrício, em relação ao que a gente quer passar para todos que estão nos escutando, é a cultura de investimento. Sim. Né? Eu acho que a gente caminhando para o fim, a gente percebe que, infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de investir, de poupar, de aplicar. Existe um livrinho chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se você Muito bom conhece, o um livro conselho. bom, que o conselho básico que ele dá ali é reserve pelo menos 10% daquilo que você ganha para aplicar. Sim. E vá aplicando, eu chamo de escravos, né? E daqui a pouco você vai multiplicando os seus escravos a um ponto de você ter tantos escravos que você não precisa fazer mais nada. E aí onde vem a tal da liberdade financeira, que começa Perfeito. muitas vezes com você investindo R$ 100 mês, talvez, ou um pouco mais, não sei. E você vai criando aquela cultura, aquele hábito, e quando você vê, você já está com um bom volume aplicado e reinvestindo em outras coisas. Será que seria isso a mensagem final que a gente traria para a nossa turma? Cultura de investimento? Isso, a nossa cultura ela é muito dessa forma como você disse, por alguns motivos. O primeiro é que a gente não aprende na escola, o segundo que nós não temos profissionais que atuam com planejamento financeiro, né, que fazem esse tipo de serviço, e nós temos geralmente ao contrário, a gente tem, a verdade, que são várias pessoas que tentam dar golpe nos brasileiros, né? Infelizmente. Então, a gente tem ainda, quando a gente pega números no Brasil, um grande percentual das famílias endividadas. Hoje, finanças é um dos principais motivos de divórcio, por exemplo, Uhum. né? De conflito de casal. A maioria dos brasileiros, quando chegam na fase de aposentadoria, não conseguem se aposentar adequadamente porque não acumularam, gastaram com outras coisas, continuam trabalhando ou têm que baixar muito o padrão de vida para viver com o INSS. Sim. Perdão. Então, é um cenário do Brasil e
eu acredito que a gente, até com acesso à informação, hoje a educação financeira já entrou de maneira indireta na grade disciplinar, nós já temos cada vez mais profissionais atuando, né, escritórios como o nosso, trazendo um modelo que antes era restrito para grandes famílias do Sul e Sudeste, famílias bilionárias, trazendo esse modelo para São Luís. Então, esse acesso à informação e a serviços melhor para que os investidores daqui consigam, de fato, fazendo um bom investimento. Não achar que apenas imóveis, acumular bens imobilizados é o caminho, mas investimentos, com certeza, é uma das estratégias que você tem que ter na sua carteira, tem que ter na sua vida como acumulação. Seja por conta da liquidez, da flexibilidade, das diversas tarefas que o investimento pode fazer por você, seja como reserva, seja como renda passiva, valores menores. Eu acredito sim que investimentos salvam vidas, de fato, salvam relacionamentos, salvam famílias e o acesso a como gerir melhor esse investimento, como você acumula melhor, ele está melhorando no Brasil. Eu tento olhar o copo meio cheio, né? A gente tem Sim, muito a percorrer, mas antes eram coisas que a gente nem debatia. E sim, agora a gente já consegue debater. A internet chegou aqui para isso. E, claro, tem gente que já tem um valor maior e quer ter um serviço de fato no D0, que a gente chama, né? Ou seja, uhum, hoje já tem a disponibilidade de contratar um profissional, um escritório que atue nessa área. Então, a mensagem final é essa. Até agradecer. Não sei se já estava fazendo agradecimento. É, eu quero antes trazer essa mensagem e Sim, posterior a ela, eu queria que você deixasse onde encontrar o Fabrício, o sim, Instagram e tudo mais. Mas eu sempre falo que antes de um CNPJ existe um CPF. Ou seja, existe uma mentalidade, um mindset, uma forma de você pensar que ela precisa ser aplicada no D0. sim, Ou seja, precisa ser aplicada hoje. sim. E nesse nosso bate-papo, isso me faz relembrar lá em 2018, mais ou menos, quando eu comecei a aplicar em rendas fixas, mas depois fui conhecendo a bolsa de valores, entendendo o que é juros sobre capital próprio, o que, são dividendos, Legal. fui amando aquilo, aplicando em ações e crescendo junto com essas ações, pegando circuit breaks, investindo em day trader, depois indo para aplicações mais conservadoras, como Tesouro, como LCI, LCA, e você vai ganhando essa experiência no mercado em si. O fato é que o ideal é sempre buscar um profissional para conduzir em todo esse processo, principalmente quando você tem algo mais robusto. E você que nos escuta tem essa cultura, pelo amor de Deus, cultura de investimento. Fabrício, muito obrigado. Deixa para a turma onde eles te encontram, Sim. Instagram, não sei se tem mais alguma outra plataforma. Perfeito. A gente tem o site hztcapital.com. Nós estamos aqui em São Luís, no edifício Office Tower, sala 1004, 1005. E temos o Instagram também, Horizonte Capital. Tem o meu também, Fabrício Lara com dois L's. É Fabrício L. Lara. A gente é bem atuante nas redes sociais também, divulgação de informação, vídeo. E é um prazer, vai ser um prazer enorme poder conversar com todos que entrarem em contato, atender, mesmo aqueles que talvez não se encaixem como cliente, mas poder direcionar. A nossa cultura está dentro da nossa missão da empresa de poder ajudar a sociedade, poder ajudar os investidores locais a ter essa cultura de investimento, de ter qualidade de vida, de acumulação de patrimônio, de perpetuação desse patrimônio. Agradeço demais, Ravi, o Estamos à convite. disposição. Estou aqui aberto a outras conversas. Com certeza. A Vi é um grande amigo que a gente se aproximou esse ano num evento e fomos em outros eventos e parcerias que a gente tem um carinho enorme. E pela identificação do modelo de atuação, da forma, do empreendedor que você é. Meus parabéns também pelo programa, por tudo que a AlphaFin está construindo o grupo.
Grupo Ferraz está construindo e é um prazer estar nessa parceria com você. Meu brother, muito obrigado. Deus te abençoe, te ilumine e te faça prosperar cada vez mais e você consiga atingir patamares maiores cada vez mais. Para você que nos assiste, muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.